Salve, salve. Yes, mano. Olha o cara aí na área. Binho Ribeiro, meu parceiro chegado, direto de Porto Alegre. Isso Como vai aí. as coisas? Tudo na paz por aí. Tá me ouvindo bem? Tô te ouvindo legal. Massa. Direto de Porto Alegre. Qual a cidade de Porto Alegre, né? Tô no Rio Grande do Sul, cidade. Tô na Grande Porto Alegre, tô na cidade de Guaíba. Perfeitamente. Isso é muito som. Grandes nomes do reggae estão aí em Porto Alegre. Exemplo da Tati Portela, Tati Shima Portela, Roots. Shima Chima Roots. Roots, Paulo Dionísio, do Produto Isso. Nacional. Tem uma rapaziada boa aí na Tem área, uma mano. rapaziada muito. Tem escola aqui. Ô, Terra do e a Luiz música, Wagner, e a música, guitarreiro. mano? E a música reggae, como está se movimentando aí em Porto Alegre e Então, regiões? o reggae tá ficando cada vez mais unido, né? Então, a galera, como diz o título, né? Somos todos guerreiros. A galera que é guerreira aqui. E graças a Deus a cena segue cada vez mais aumentando É, e pode crer. estreando, né, novos talentos aí. Pode crer. Entre eles, nosso querido agora e compositor, ator e cantor Binho Ribeiro. Isso aí, Vamos para, vamos tô para, dentre essa galera aí. é, vamos para questões, né? Eu gosto sempre de falar todas as vezes que eu entrevisto a pessoa, o ser humano primeiro, né? Depois o cantor, aquelas coisas todas. Enfim, já tenho uma longa estrada aí pela frente. Já entrevistei os gringos, os brasileiros. Estamos aí na fé também. O espaço é aberto. Somos todos guerreiros. É uma plataforma, website. Desde 2014 está aberto para o reggae brasileiro, internacional. Eu comecei muito pelo internacional. Muitas vezes cobrindo shows internacionais, né? Como exemplo do nosso amigo Owen Reed, né? O lendário Owen Reed, que está aí na live, ele está aí, já mandou um salve do The Wailers. Ele cobria as duas vezes que eles vieram aqui. Então, os The Wailers, junto com o senhor, que você fez uma participação, que logo mais a gente vai falar dele, junto com o Julia Marley, eles vieram aqui, a gente cobriu também. Fizemos uma boa matéria com os caras, enfim. E eu sempre pergunto nas minhas entrevistas para as pessoas que você sabe, né, que tem o artista e tem o ser humano. Qual a Correto. diferença entre o artista Binho Ribeiro e o ser humano Binho Ribeiro? Pô, essa pergunta é forte, hein? Porque a arte, ela tá comigo desde a minha infância, né? Era muito novo, ela já era presente, mas praticamente a gente cresceu juntos, assim, né? Eu e a arte. Então, o Binho Ribeiro tá desde muito tempo dentro de mim, mas, cara, o que eu posso te dizer é o seguinte, talvez a simplicidade que eu carrego, essa trajetória artística, eu levo para um lado um pouquinho diferente dos demais, né? Então, sou um cara bem acessível, não sou um músico inacessível que vive dentro de estúdio. Meu contato é mais com a galera mesmo, sou um cara da rua, um cara que conversa com todo mundo, que vai lá e faz o show, depois que fez o... Nem gosto de chamar de show, depois que fez o som, fica ali com a galera batendo um papo. Então, acho que essa é a essência do Binho pessoa que eu trago para dentro do Binho artístico, né? A simplicidade, assim, o calor humano, para mim, é a chave do negócio. Não gosto de estar muito fechado nos bastidores, então eu tento trazer o máximo que eu consigo do Binho pessoa para dentro do Binho artístico. Massa, massa, massa. Isso é importante. Isso é importante, às vezes, as pessoas não deixar o artista
incorporar mais que o ser É, humano, né? porque o artista ele tem todo o seu ritual. Isso é de se entender. Não quer dizer que ele seja uma pessoa inacessível ou uma pessoa que não gosta de pessoas. Não é isso. Mas cada um tem o seu ritual. Tem aquele que gosta de ficar quietinho antes de entrar no palco, tem aquele que gosta de fazer uma oração, tem aquele que gosta de ler um livro, enfim, fazer diversas coisas antes de subir no palco ou de demonstrar sua arte, né? E, e eu tenho esse meu jeito, que é sempre trazer a essência, a minha pessoa para dentro da arte e deixar elas equilibradas, não deixar, vamos dizer, o ego artístico passar por cima do Binho pessoa. Isso é importante. E no âmbito musical, você foi apresentado a música quando? Muito cedo, que nem eu te contei ali agora há pouco, muito cedo. Já aos 9 anos ali, já de 8 para 9 anos, já estava iniciando os primeiros acordes e logo em seguida já caí no mundão aí para fazer show e a minha primeira banda mesmo, assim, de tocar em casa noturna, fazer turnê, foi uma banda de reggae. E eu lembro que na época o reggae, como em todas as épocas talvez, sofria um tanto de preconceito. Então acho que o reggae ele nunca chegou a ser a música com mais ascendência no mercado, até por isso que ele é o reggae. E eu consigo, né, ver ele de uma maneira presente em todos os outros gêneros musicais, o reggae está presente. É impressionante. Mas a cultura reggae sempre tem aquele velho preconceito. Mas foi a primeira banda, chamava Rootstock. A gente fez turnês aqui pelo estado do Rio Grande do Sul, litoral, Serra Gaúcha, interior do estado. Eu era muito novo, né? Tinha 14 anos. O resto da banda já era uma idade mais avançada. Então eu já comecei muito precoce, muito cedo mesmo. Tem a coisa do preconceito, né? O reggae veio da, é só ver da onde que o reggae veio e o que ele atingiu. Exatamente. Aí você vê aonde está a coisa. Por que que não vai em alguns lugares? Por que que não toca em tal emissoras, etc, etc. É só ver da onde é a raiz. É da onde é isso, exato. Se a gente pegar a raiz do reggae, ela tem ainda, ela sofre ainda na pele esse preconceito, mas ao mesmo tempo, né, ela está presente em todos os gêneros musicais. E isso é uma coisa boa, ao mesmo tempo que é ruim. O preconceito eu acho uma coisa boa que ele esteja na textura de vários outros gêneros aí. Mas aí é que está o grande segredo do reggae. Você não é obrigado a gostar. Ele bate e você gosta. Se você gosta, Exatamente. você entra para dentro, né? Se você não gosta, paciência. Exatamente. Eu estou aqui, ah, estou aqui falando de São Luís do Maranhão, uma grande capital brasileira, apelidada de Jamaica brasileira. E desde muito cedo eu escuto reggae. O meu pai trabalhava numa banda de reggae, então desde pequeno eu escutei os patriarcas. Todos os patriarcas que você conhece aí eu escutei, desde pequeno, desde do berço. Aí quando eu entendi por pessoa, né, como as pessoas falam, eu entendi por gente tal, tal, 6 anos aí já sabia o que era reggae, já gostava, me impressionava as cores da Jamaica, da Etiópia, na bandeira, me impressionava muito. Tanto é que teve um tempo que de Olimpíadas, essas coisas, eu gostava do Brasil, a seleção eu gostava, mas eu me amarrava mais na Nigéria, no Camarões, e nessas seleções africanas. Por quê? Porque por causa da vestimenta dos caras. Entendeu? Eu via, pô, que Cores, colorido massa. Que coloridos. colorido massa. Tá, os caras.
a felicidade também, né? Algo Isso, que é eu diferente. gostava. Aliás, eu gostava não, eu gosto, né? Porque através das coisas a gente vai aprendendo a gostar e tal. E E outras coisas. o reggae é isso, né? Ele tem essa essência de ultrapassar as fronteiras, de levar uma mensagem de amor, de acolhimento, de esperança, de fé. Eu acho É, que, por mas mais ele doído o também. coração da pessoa, por mais frio que a pessoa esteja, no fundo, é o que ela precisa. E é por isso que eu acho que acaba batendo em todo mundo o reggae. É um bem que Mas o o... reggae também tem uma grande responsabilidade de ensinar. Isso é bom. Ensinar o amor, ensinar a compaixão, etc, etc. Mas eu compacto contigo nessa ideia, mas eu até incluo mais ideias, porque o reggae para mim é muito mais do que isso. Ele ensina a ser leal, ensina a Com ser certeza. verdadeiro e lutar pelos direitos da pessoa. A Lutar, luta, entendeu? com certeza. Lutar de qualquer forma. Não deixar uma pessoa falar que você não, você é isso, você é aquilo, você não pode fazer. Isso não existe. Não existe. Você está na Terra, você está na Terra para acontecer alguma coisa com você. Você não nasceu à toa. Nasceu para cumprir uma missão. E não pode ser parado. Ninguém pode parar. Só o grande e poderoso Jah, né? O homem, Exatamente. o Rastafari, o deus etíope, foi coroado na Etiópia em 1930, né? Assim como está escrito nas palavras de Marcus Garvey. Não sei se você lê Marcus Garvey. Já li algumas coisas. Marcus Garvey, ele foi o primeiro, antes de Mandela, antes de Martin Luther King, antes de tudo, foi ele. Ele disse, ele que fez o boom. Ele, não, isso aqui tá, ele, não, isso aqui tá errado. Não é eles, não é eles não fizeram nada. A gente que fez. Se a gente planta, a gente tem direito de colher. E Exato. fez, e fez uma bagunça lá numa fábrica. Foi o primeiro. Fez uma bagunça numa fábrica lá, rebelião, e os caras falaram, esse aí que é o cara, vamos seguir o cara. Tanto é que ele influenciou também no Brasil, com o movimento negro, qual eu esqueci o nome agora, mas está num livro de um grande amigo meu, nome chamado, o livro do cara é O Rastafari no Brasil, pela ideia do povo brasileiro, alguma coisa assim. Só procurar na internet, o Rastafari pelo Brasil, ele diz, o Marcus Garvey lá na Jamaica influenciou um movimento negro no Brasil, que também foi muito forte nessa época, e fez a cabeça de muita gente, muita gente aqui, que ainda era um pouco parada na ideia, eu vou deixar os caras me levar e tal, etc. Mas depois que descobriram o Marcos Garvey, eles disseram, não, tá errado, a coisa não é por aí. Enfim, o reggae é muito isso também, cara, é muito isso. E eu vou para essa é a parte que eu me engajo nele, entendeu? Gosto de, vamos, que nem o Peter Tosh. O Peter Tosh é isso. Você falou igual o Bob Marley. O Bob Marley é aquele, né? One Love, One Heart, One Destiny, vamos se juntar, vamos fazer a coisa. O Peter Tosh não. O Peter Tosh já era É mais. protesto. Protesto. Nós vamos nos juntar, vamos ficar juntos, mas também aqui é Também problema. não vem É, tirar farinha. não vai dar certo. Mas ele fala, né, na ilustre música dele, que é um hino mundial, né? Todos clamam pela paz, ninguém clama por justiça, né? Todos Exato. querem, todos querem ir para o céu, mas ninguém quer morrer. Não é isso? Exato. Enfim, né? São poetas, né? São poetas Oh, que... esses caras aí, sem palavras. Todos os caras. Todos eles. Todos, sem nenhuma vírgula. Só, não tem vírgulas. E é Aliás, uma tem vírgula, mensagem... E é vai, a infinito. mensagem eterna, né? Pode passar anos-luz, que a Vai. mensagem ainda vai estar viva e Teus filhos necessária. vão, teus, teus filhos vão saber disso, os meus,
bisnetos, trisnetos, por aí. Exatamente. Sim, né? E falando nisso, né, em Rastafari, em direitos e coisa e tal. Eu não sei como é a tua espiritualidade, teu momento. Às vezes a pessoa tem um momento só para ela, não vai na igreja, mas tem um momento dela dentro de casa, então, tem aquela coisa. Ou vai na Umbanda, ou vai em qualquer religião. Eu É. sou um Rastafari, né? O Rastafari costuma se dizer que não é uma religião, o templo dele é o corpo dele. Se ele cuida do corpo dele, ele tá bem. Está bem da mente, está bem do corpo. Então, isso aí é bíblico. Isso é bíblico, Mente sã, tá corpo na, sã. tá nas palavras de Marcus Garvey também, isso aí. Bob Marley também falava, mas foi aprendido por Marcus Garvey. E ele falava mais algumas coisas também. E os rastas também, que são antecedentes de Bob Marley, ele falava também que tem que cuidar muito do corpo. Por isso é que eles não usam nada industrial, nada enlatado. O que se planta, se come, etc, etc. Enfim, Sabe que essa é uma cultura que eu tive o prazer de conhecer nesses últimos tempos, vivenciar, né? E achei muito interessante, aprendi bastante, pude conviver ali alguns dias com pessoas rastafares mesmo, né? Que são da raiz mesmo. E achei, pô, me chamou muito a atenção o gengibre. O dia inteiro, gengibre. Gengibre na comida, gengibre na água quente, chá, gengibre, gengibre. E diz que é um dos maiores remédios que a gente tem, é o gengibre. com certeza. Ele e a erva. Ele e a Né? O erva. gengibre. Pode ter certeza. E me chamou bastante atenção. Tu me perguntou de religião, eu sou cristão, né? Hum, Acredito em Deus. Tenho Jesus como meu Salvador. E não sou praticante de viver dentro de igreja, mas é aquilo que eu digo, né? Toda pessoa precisa ter um ponto de partida. Para ela, quando ela se perder, ela saber para onde ela tem que ir para procurar de volta o norte, né? Para se achar. Então, perfeito. eu acredito que todas as religiões elas cooperem para o bem, mas a gente tem aquelas falhas do homem, né? Religiões são guiadas por homem e tendem a falhar. Mas eu tenho Deus e Jesus, quando a coisa fica feia, é para eles que eu clamo. E acredito que eu mesmo, que a gente, né, é a sua própria igreja, seu próprio templo, assim como tu me falaste. Com Então, certeza. esse é meu Esse é o pensamento. maior princípio. Esse é o maior princípio que você tem que ter. Se a partir da hora que você clama por um líder e esse líder ele não te passa uma confiança, você tá fazendo alguma coisa errada. Exato. Eu, aos seguidores e às pessoas, aos ouvintes e às pessoas que estão nos ouvindo aqui, nos vendo, eu não estou dizendo nada aqui sobre religião. Cada um segue a sua doutrina, que acredita. Porém, você tem que fazer um filtro, Exato. pois não podemos seguir os falsos profetas. Então, Exato. O maior cuidado que tem que ter, né? muito cuidado. Cara, tem gente de Nova York aqui, cara. Tem. Tem muita gente. Eu acho que está na hora da gente entrar naquele papo, né? Bora? Singles. Cara, é o seguinte, a plataforma digital ela é muito rápida. Chegou a internet agora, a partir de 2010 para lá. A internet tomou conta de tudo, certo? Ah, E você, como disse aí, já canta desde da infância. Acredito lá, viveu muito bem os anos 90.
né? Isso. Aquela coisa toda. E é sempre outra pergunta que eu sempre faço para os entrevistados. O que você pensa sobre as plataformas digitais para a música nesses tempos? Você pensa que melhorou no sentido de eu posso colocar minha música aqui, todo mundo vai ouvir, não tenho é minha, é o meu direito, as músicas são minhas, meus direitos e, e eu posso levar ela para mais pessoas quando ou não. Quer dizer, ali virou muito banal, porque antigamente, você sabe, antigamente tudo que ficava era por conta da gravadora. Você gravava um single, assinava um papel lá, ganhava uma porcentagem, mas a maioria era da gravadora, correto? Correto. Então, agora não. Você pode gravar e se divulgar seu próprio trabalho dentro da sua casa. O que você pensa sobre isso? Cara, então, eu, como tu falou, vivi muito bem os anos 90. Eu peguei o vinil, peguei a fita cassete, né? Peguei o CD, peguei o MP3, aparelhinho aquele que todo mundo carregava no bolso. Os Ah, primeiros, os pode primeiros, crer. cab- os primeiros cabiam 25 músicas, né, em Wave. Peguei o MP3 e aí veio a internet e foi tudo muito rápido, né, pra gente. A evolução, assim, foi. A gente está todo dia tendo que aprender algo novo. Sobre a questão das gravadoras, eu acho, se a gente for ver por esse lado, para o artista, eu acho que facilitou muito, porque o artista acaba tendo autonomia do seu trabalho, a gestão do seu trabalho, o, o, os ganhos são melhores do seu trabalho também, né? A remuneração sobre isso. E, claro, o artista tem que trabalhar mais, tem que estudar mais, tem que se envolver mais, conhecer mais, mas eu acho que todo estudo é válido, né? O estudo ele não é gasto, ele é investimento, então é uma coisa muito legal. Eu tô falando contigo, eu tô olhando aqui, o, eu tô com o meu Spotify aqui aberto, a plataforma do artista, a minha música, hoje, ela é o lugar que ela é mais tocada é nos Estados Unidos, depois que veio o Brasil. Então tu imagina, se a gente trabalhasse com CD ou outra coisa física que fosse, como eu faria para distribuir isso para o mundo inteiro? Então o meu ranking top 10 aqui dos países ele está assim: Estados Unidos em primeiro, segundo Brasil, terceiro Alemanha, quarto França, quinto Espanha, sexto Reino Unido, sétimo Países Baixos, oito Suécia, nove Canadá e 10 Suíça. Então tu imagina o que eu teria que fazer para distribuir as minhas músicas nesses lugares todos. Mas eu sou um pouco saudosista. Eu sinto falta de ter esses trabalhos que eu estou lançando, um CD, né, para dar de presente para alguém. Olha que legal. Ou um vinil. Eu vi que a galera agora tá saindo aí umas edições que a pessoa faz, né, uma edição especial em vinil, manda para os amigos ou para enfim, para quem ele quer dar, ou bota uma edição para venda, né? E eu achei isso interessante, porque a gente acaba suprindo aquele cara que ainda gosta de ter lá o seu arquivo. Ó, eu tô com o CD do cara que lançou agora, que veio o encarte. Pô, na minha época eu lembro que o meu pai tinha os vinis do Bezerra da Silva, era uma obra de arte, porque aquilo vinha assim, Porra. desenho, era genial, sabe? Então, tipo assim, sem tirar o prazer que tu tinha de sentar no final de tarde ou num domingo com a família, abrir o vinil, aí botar ali, ter que escutar todo o lado A para depois escutar o lado B. Então acaba que as pessoas consumiam música de uma maneira diferente. Hoje tu consome música no carro, na academia, indo para o trabalho,
cozinhando em casa, tem gente que bota para escutar. A maneira de se consumir a música virou de uma forma diferente. Antes a gente sentava para escutar e conversava. Olha que legal, ou cantava, ou dançava. Ficava falando com o pai, falava, olha o pandeiro desse cara, como é legal a batida dele. Ou então se Massa. reunia, eu tinha uns amigos que a gente se reunia com os vinis do Bob Marley na casa dele, final de semana, para cada um levava um diferente e ficava furando aquele vinil, escutando as guitarras, tirando a gente era músico, ficava tirando os teclados, as coisas assim. Então a forma de se consumir era diferente. E uma coisa que eu tenho percebido nas plataformas é que aqui aparece quanto tempo a pessoa escutou a tua música. Vem mais ou menos um gráfico. Eu vejo que a galera escuta a música pela metade. Não chega a escutar, a maioria, né? Não chega a escutar a Uhum. faixa inteira. Às vezes a gente fica com aquele sentimento. Será que a faixa é ruim? Não, é que o mundo ele tá tão apressado que ninguém tem mais paciência para escutar uma faixa de 4 minutos. Com Imagina escutar um Pink Floyd hoje para essa galera é uma tortura. 12 minutos de faixa. Então, eu vejo o mundo, a gente tendo que se adequar para um novo mundo, mas eu vejo facilidades, né, para atingir novos lugares. Então, isso eu acho, se eu for botar num contexto para ti, eu acho isso positivo, em geral, positivo. assim. Ainda tem as suas coisas assim que eu fico, bah, que pena, né? Que não tem isso, não tem aquilo, mas no contexto geral, poder ter a música gravada hoje e amanhã tá no mundo inteiro, isso aí não tem preço, né? Ah, tá. Com certeza, mano. E acaba nos dando possibilidades de conexões, né? Como a conexão que a gente vai falar hoje. Se não fosse esse mundo de internet rápida, assim, Uhum, e distribuição, né? uhum. A gente não teria oportunidade tão fácil de ter essas conexões legais que vem ter entre o Brasil e novos músicos de continentes diferentes. É bom saber disso. Eu gostei da resposta, muito boa. Assim mesmo, os gringos, né, que eu entrevistei, eles, inclusive o cara da banda For World, não sei se tu conhece, Aham, tem um single mundial conhecido chamado 96 Degree. Quer dizer, 96 Degree, né, cheia, we hide, oh yeah. Eu entrevistei o cara que e ele disse a legal. mesma coisa. Ele falou a mesma coisa. Que ele está adaptado ao mundo atual agora, rápido, mas ele disse que não vai nunca deixar de gravar o vídeo dele, nunca, ele falou, nunca, só quando eu morrer. Que ele não vai, e é certo, porque ele acabou de lançar os materiais dele, digital e o vinil. É, Ele fala, ele fala que tô. ele falou, antes de eu lançar, eu anunciei na plataforma, antes de eu lançar, já tinha esgotado os vinis, pedidos de vinis, que era uma limitada, era limitada, a edição limitada. Eles Pô, disse que os japoneses levaram tudo. olha aí que legal. Tem um cara que eu acho que é assim, talvez se a gente não tivesse a internet, esse mundo, né, do mainstream, da digital, eu não sei se ele chegaria da forma que eu vi ele chegar no Brasil, que é o Mike Love, que é o cara com o violão dele, como se fosse um músico de rua, mas é um músico de rua muito conhecido, entendeu? Que eu vi até que tu entrevistaste ele. E, cara, Ah, eu acho que isso é genial, né? Isso abre espaço. Antes a gente tinha que esperar a permissão de um diretor de gravadora falar que tu é bom. E às vezes esse diretor de gravadora não conhecia nada de música, né? Quer dizer, conhecia a música, mas não, o que interessava a ele não era realmente a música boa, era o que no olhar dele era vendível, né, para todos. o E negócio. aí que a gente tinha várias portas fechadas, fechadas, fechadas. Era bem Nossa. tenso, assim. Então, eu acho que hoje a gente nos deram autonomia de botar o bloco na rua. Inclusive tocaste no nome do Mike Love. Ele falou isso que você falou aí.
das plataformas digitais. Ele disse, a mesma coisa ele falou. Tipo, eu também sou um saudosista, eu gosto das coisas. Ele falou que até ouvia Beatles e Rolling Stones. Ele disse que tinha o CD, aliás, o Vinil. vinil. Ele falou que tinha e ele disse, esses caras na época deles e tal, não sei o que. Entendeu? Aqui com o Matheus Costarbi, de São Luís, está aqui na área te mandando um big up aí. Ele disse Aí, que deu trabalho. São a Luís, capital Maranhão, do na reggae, área. tu tá na capital do reggae mesmo. Vai saber muito mais ainda, cara. Vamos entrar já já no assunto aqui seríssimo. Sim, né? Singles, esse aí que você gravou com o Filho do Homem, foi o primeiro, ou já tem um álbum, já tem uma Boa coisa pergunta. por trás de tudo isso até chegar no filho do rei, Julian, mano. Tá, boa pergunta. Então, dando uma introdução bem rápida, tu me perguntou lá no início quem era o Binho Ribeiro, como comecei. Eu comecei a tocar desde cedo, assim, apesar de ter começado numa banda de reggae. Quando eu quis fazer o meu trabalho solo, eu fui para os bares, né? Comecei a tocar em barzinho, então rolava muito MPB. Eu sempre transitei entre a MPB, o reggae e o samba rock, né? Então minha praia era Jorge Ben Maia, Gilberto Gil, aí ficava nessa MPB aí, desses caras. Black Music. E Black Music, exato, música negra, assim, enfim, bem groovado. E isso aí acabava embalando, né? As baladinhas, os bares, e a galera acabou me nichando nisso. Só que, claro, eu não tinha muita oportunidade de apresentar algo autoral. Então acabava que sempre que eu tentava compor algo autoral, eu não estava vivendo o reggae. Eu estava vivendo aquilo, aqueles bares, aquelas noites. Então, tudo que eu tentava compor, né, a mente da gente, ela é mecânica, é quase uma engrenagem de um carro. Então acabava saindo algo tipo Tim Maia, acabava saindo algo tipo Jorge Ben. Não era o que eu queria, né? E eu lembro que quando até uma época eu morei no Rio de Janeiro, de tanto que eu ia em samba, um dia eu tava no banho, assim, e me veio um samba lindo. E aí eu até gravei esse samba para não deixar ele morrer. E caso algum cantor de samba queira usar, isso tá na internet até. Mas demorou até eu decidir sair dos bares, né? Que isso é uma escolha muito árdua, porque quando tu faz bar, aparece vários shows. Porque o teu cachê é pequeno, o barzinho serve, né? E, e isso aí casa certinho para a proposta do bar e casa certinho para a proposta do músico de bar. Então, tu acaba tendo uma agenda extensa. Quando tu quer sair do bar e dar um passo maior, tu não é nem conhecido ao ponto de cobrar um cachê de uns nomes que já tem o seu público, já tem os seus fãs, já tem os seus consumidores da música que tu faz autoral, e também tu não vai conseguir botar a tua banda e teu projeto na rua pelo preço do bar. Então acaba que tu fica sem trampo. E aí tu tem que batalhar. É como se fosse arrebentação. Quem surfa sabe. Chega uma parte do mar ali que se tu não remar e ter perseverança, tu não passa, tu vai tomar onda na cabeça. Os Então, rastas falam que isso é a famosa Babylonian System. Babylon Systems, isso aí. E aí, cara, demorou isso muito tempo, né? Até eu tomar essa decisão. E foi em 2016, eu estava em Porto Alegre e teve um show do Julian Marley aqui com The Wailers. E nesse show tava o Family Man ainda tocando e eu tive a oportunidade de conhecê-los. E a gente trocou uma energia musical ali
né? Rolou uma sincronia, trocamos contatos, mas foi só isso. E ali, aquilo ali passou um ano e ficou aquilo no meu coração. E eu pensava, é isso aí que eu quero, né? O primeiro CD que eu ganhei foi um CD do Bob Marley, um vinil do Bob Marley. Depois a primeira composição que eu fiz quando adolescente, sabe? O cara sempre tem aquela composição meio tosca, né? Que a primeira composição é muito tosca. Foi um reggaezinho, nunca esqueci. Então eu tenho uma história com o reggae que eu não conseguia desabrochar ela, mas estava guardado dentro de mim essa raiz. Então, em 2016, isso tocou meu coração. E aí, passou-se um ano, eu chamei o Julian e falei, eu sou músico aqui no Brasil, lembra de mim? Papapá, papapá. Ele já me seguia. Volta e meia, quando eu postava algumas coisas, até engraçado que a gente esteve junto agora, e ele me falou sobre música negra africana, que é o que ele gosta de escutar. Então eu fiz muito swing para ele no violão, e ele ficou amarradaço. E sempre quando eu postava algo desse tipo, ele gostava. E eu falei, vamos gravar uma música juntos. E ele, né? Les, vamos embora e tal. E morreu, é isso aí. Eu também não acreditei muito. E parecia que ele estava só me respondendo assim, ok, deu. E gravamos essa. E a gente veio a ter esse contato, isso foi em 2017, 16 para 17. A gente foi ter esse contato, eu e o Julian, no meio da pandemia. Por quê? Na pandemia, em 2020, quando veio, ela foi muito forte para todos nós, espiritualmente falando. Então eu me agarrei muito em Deus nessa época, né? A gente começou a ver as estatísticas ali, os gráficos, a contagem de pessoas morrendo. Isso era uma coisa que ninguém nunca tinha visto na vida, né? Tu acordar todo dia e ver um gráfico de quantas pessoas que morreram hoje, essa madrugada. Isso é muito forte, né? Demais. Então era isso que todo mundo estava vivendo. Então eu me agarrei em Deus ali, né, internamente. E lembro que Deus me deu 4 canções bem cristãs, bem gospel, assim. Sem pretensão nenhuma, eu gravei isso meio que sozinho, né? Joguei na internet, mas não tinha pretensão nenhuma de virar músico gospel, enfim. Mas eu estava fazendo o que Deus estava me dizendo. Só faz. Até que chegou uma pessoa, uma liderança da cristã, de uma igreja que eu frequentava, e falou, a gente teve uma conversa, né? E ele falou, Deus não quer que tu faça música para ele, especificamente para a igreja, né? Quando ele falou para ele, era para a igreja. Ele quer que tu faça música para o mundo. Ele quer que tu mostre para o mundo o que ele está derramando em ti. Então não fica te preocupando em estar dentro da igreja, ou porque tu está vindo na igreja tem que fazer música gospel. Não. Faz o que Deus mandar no teu coração. E Deus mandava eu reativar esse projeto com o Julian. Foi então que eu entrei em contato com o Aston Barrett Jr., que era o batera dessa turnê, filho do Family Man. E o Aston falou, vamos fazer sim. A gente conversou bastante, falei, lembra de mim. Falei com o Julian em 2017 sobre gravar uma música e tal. E ele, vamos fazer sim. Na época tava rolando aqueles collabs, né? Que um músico lá do Japão tocava com um músico do México. E aí, pandemia, os dois, né? Cada um na telinha que nem a gente tá. Pode E a crer. ideia do Aston, acho que era fazer um collab, né? Beleza. Eu chamei um amigo que domina o idioma, né? O inglês, que eu não domino. A gente escreveu a letra em português, ele passou a mesma letra para inglês e mandamos pro Aston. O Aston mostrou pro Julian e o Julian se agradou demais da música. Só que o Aston já mostrou a música para o Julian, não voz e violão, como eu mandei. Em uma semana ele fez toda a trilha, ele gravou tudo.
Gravou baixo, gravou teclado, gravou batera, gravou guitarra, gravou tudo. E me mandou. Quando ele me mandou a faixa, eu lembro que eu escutei o primeiro segundo, que era uma caixa de bateria. Com, com reverb infinito, assim. Meu Deus, é uma caixa jamaicana e tá nascendo o meu som. Então eu não posso fazer isso um collab. Aí conversei com o Aston, falei, cara, isso não pode ser só um collab, isso uma tem que ser uma faixa mesmo pra gente lançar no mercado. E Pode a gente crer. começamos a trabalhar nisso. Aí veio a parte financeira, que eu não tinha conhecimento nenhum do quanto era caro fazer uma música, uma produção internacional, porque parte do som foi gravado em Nova York e Miami, né? Eu gravei só a voz no Brasil. Então eu comecei atrás de apoiadores, consegui investidores no meio da pandemia. E o mais engraçado é que quando Deus me falou para fazer, eu não acreditei, mas fiz, porque eu não tinha nada, eu não tinha R$ 1, não tinha nada. Não. E foi uma produção bem cara, assim, bem pesada, mas aos poucos foi surgindo, né? Como se fosse o pão de cada dia. Foi surgindo. Tinha necessidade de gravar tal coisa, surgia o valor, surgiu os investidores. Eu tive apoiadores que ajudaram sem nada em troca também, que não foram investidores, só apoiaram mesmo. Então deu tudo muito certo. Foi uma produção de 2 anos. Nesse período, o Julian teve problemas familiares de saúde também, bem sérios. Eu vim a saber só depois também. Mas a gente começou esse projeto em 2020 e lançamos agora. Ele teve a participação, tá? Eu vou te falar a ficha técnica. A produção foi do Aston Barrett Jr., que gravou 99% dos instrumentos. Eles convidou a Tamara Barnes, que é back vocal do Wailers, para fazer as vozes Sei. femininas. E a gente tem o sax do Jorge Israel, que entrou no último dia. A faixa estava sendo masterizada e ele, aos 45 do segundo tempo, pediu para entrar em campo, porque o Family Man produziu um disco do Jorge Israel. O Jorge Israel, para Entendi. quem não sabe, foi saxofonista do Kid Abelha, compositor da música Brasil com Cazuza. Ele tem mais 8 composições, ou mais 9 composições com Cazuza. Foi do Paralamas do Sucesso, tem música com Herbert Viana, Tony Garrido, enfim. É um cara da música brasileira. Cara, e o Weston Barrett, também é parceiro, é meu parceiro. A gente teve essa turnê que tu tá falando aí, que passou por Porto Alegre. Eles tiveram duas vezes seguida, o ano, 2015 e 2016. Essas duas foi com a produtora que eu faço parte, THT Olha que Eventos, legal. THT Eventos, que tem à frente o Sidney Jason. Conheço, isso aí. Ele que trouxe, ele e mais um cara, que trouxeram essa turnê para o Brasil duas vezes, chamada The Wailers Band Reunion with Julia Marley. Isso Ele aí. reuniu, ele reuniu os caras, os membros vivos, né, do Wailers, e fez um tributo para o Bob Marley, bombástica a turnê. Até hoje a galera fala. Enfim, o que eu quero Essa, falar é essa que turnê, essa turnê até hoje não foi superada. É real oh, mesmo. oh, louco, parabéns para eles, né? Para nós, para todo E, mundo que e, teve, isso, e teve parte. essa turnê, ela, cara, eu devo muito a ela, porque ela realmente mudou assim a minha vida. E antes de lançar esse som, eu senti a necessidade de não pisar no cenário do reggae com este som primeiro, né? Então, eu tive um grande produtor, amigo, Felipe de Martino, que eu vi que ele estava na live antes aí, não sei se ainda tá, mas ele me deu todo o direcionamento. Ele hoje é empresário da Chuma Roots, foi empresário do Armandinho,
trabalho com uma galera do reggae de peso, do Mascavo também. E aí eu cheguei para ele, falei, conversamos, ele, cara, eu vou te apresentar um cara que vai produzir uma faixa tua. Que era o Zé Natalio. Zé Natalio é um grande baixista aqui do Sul, da banda Papas da Língua, conhecedor gigantesco do reggae, gigantesco. Pensa num cara que estuda muito reggae, assim, né? Nego velho mesmo. E o Zé Natalio chegou para mim, quando eu mostrei algumas composições, ele falou, conhece Chronix? E eu, cara, não conheço. Ele me apresentou o Chronix. E aí ele falou, cara, então sou eu o Chronix. Então a gente gravou uma faixa, convido todos a escutar depois, chama Tudo Bem. Ela teve aí ela foi baseada numa faixa do Chronix, aí foi influenciada por essa faixa. E daí então eu comecei a ouvir Chronix, é uma banda muito legal, muito legal. E o Zé fez essa produção, foi um trabalho muito gostoso de fazer. E foi a primeira música que eu escutei a master e falei assim, agora sim. Dei aquela respirada de alívio e falei, agora eu tô me sentindo artista, músico e com vontade de mostrar o meu trabalho para os meus amigos. Que até então eu não tinha gravado nada que me desse esse tesão, entendeu? Massa. E essa ficou muito legal. E logo em seguida já veio isso, e nisso já estava rolando as gravações da Blessed, tá? E aí como é que finalizamos a Blessed? Foi 2021 agora, perto de janeiro. Eu tava o projeto ele foi assim. Às vezes ele ficava de lado, meio que esquecido. Então às vezes a gente passava 3 meses, eu e o Weston, sem se falar. Pode crer. E foi em janeiro, assim, um dia quente. Ele me mandou uma mensagem e me mandou um vídeo. O Julian estava na casa dele e estavam gravando a pré-produção da voz do Julian. Até então, o Julian, eu não tinha escutado o Julian cantar a música. E ele, nessa perguntou pro Weston se ele podia escrever a parte dele, ao invés de cantar a tradução. Ou seja, o cara se colocou à disposição para gerar um Genial, filho comigo, genial. né? Ele é genial. Isso. E aí eu, Genial. claro, né? Então ele me mandou, quando ele mandou a letra, eu nunca esqueço. Que quando escutei, eu comecei a chorar. Fiquei uns 2 dias chorando escondido. Porque para mim aquilo era muito surreal, né? O filho do rei do reggae, o herdeiro do Bob Marley, tá gravando uma música e compondo uma música comigo. E às vezes ainda não cai a ficha, vou ser sincero para vocês. Às vezes eu olho o clipe assim e cai uma lágrima. Porque é algo muito forte espiritualmente. Eu sei o que tu tá falando. Eu sei o que tu tá falando. Espiritualmente é muito forte isso. Eu sei o que é isso. É. Posso abrir um parêntese aí na conversa? Só para ter uma ideia. Eu vi o Julia pela primeira vez em 2015. Eu respeito todos os filhos do Bob Marley, todos. Mas, na minha opinião, ele é o filho mais roots que Bob Marley tem. Mais roots. Quando se fala em reggae roots, é Julia Marley. É Julia Marley. Quando eu encontrei com ele, ali eu acho que acabou. Eu disse, eu não quero mais ver nenhum deles. É só ele. Eu falei isso para ele. Ele não gosta de falar, disso aí, de falar e tal. Mas eu falei, não, cara, pra mim tá. Ele, não, ninguém é mais que ninguém, aquela história. Uhum. Ele falou bem, mas eu sou um grande fã dele. Eu tenho tudo dele, tenho autógrafo, tenho foto, tenho legal. disco, tenho todos os 4 discos, inclusive que ele lançou agora, o Wise I Am, tenho também. Sem palavras. Bom, então tu entende perfeitamente o que eu estou te falando. Claro. E Sigamos. E eu tive aí, então, essa voz, né, essa letra. Ele me enviou, foi bastante emocionante para mim. Finalizamos a música daí.
E logo em seguida tinha a turnê no Brasil do Wailers, essa que teve agora, e em seguida a do Julia. Então foi uma correria, uma correria, uma correria, para que desse tudo certo, para que a gente conseguisse casar as agendas para gravar o videoclipe com ele aqui no Brasil. O Wailers veio, eu estive com eles aqui em Porto Alegre somente. O nosso projeto inicial era que eu ia fazer a turnê toda no Brasil com o Wailers e a turnê toda no Brasil com o Julia. Mas não foi assim que Deus quis. Então eu fiquei com eles aqui em Porto Alegre. No fim não consegui cantar com eles, só me apresentaram, me abençoaram no palco, mas isso já foi surreal para mim. Ô, louco, cara. Né? Isso foi até Sem melhor que falar cantar, nisso porque aí. deixou a galera com uma expectativa. E eu lembro que quando eu saí do palco, né, foi coisa de 30 segundos. Eu lembro que eu saí do palco, fui para trás do palco e eu chorava que nem uma criança, chorava, chorava, chorava. E tinha dois seguranças, assim, uma mulher e um homem que estavam lá no backstage. E eles não estavam entendendo nada. Estavam até meio apreensivos. Por que esse menino chora tanto? Só que ali me passava toda a minha história na minha mente, de pessoas que me A falaram gente, não, de pessoas que me falaram que eu era louco, que no meu projeto não ia dar certo, de pessoas que pisaram em mim e também das pessoas que me ajudaram, né? Parecia que todas estavam ali comigo naquele momento. é, Principalmente meu pai, que eu já não tenho mais, que foi o que mais me ajudou, disparado de todos. Eu vou dizer que meu pai é o pai do Zezé de Camargo e Luciano, porque ele ah, deixa os dois filhos, ele deixa o seu Francisco no chinelo, de tanto que ele me ajudou. Então, parece que eu sentia o amor de toda essa galera. E aí saí desse. Nesse dia ocorreu uma coisa especial. Que um amigo meu que estava fazendo a tradução para mim, me ajudando a me comunicar com o Aston e com toda a turma, ele, uma certa hora, ele querendo ou não, foi uma das pessoas que desconfiou desse projeto. E uma certa hora ele perguntou pro Aston por que o Binho? E o Aston respondeu para ele que eles recebem milhares de materiais para feats e parcerias. Mas que em mim eles tinham visto algo diferente. Uma luz porra. diferente. E aquilo ali, para mim, eu ganhei o meu dia. Não precisava subir. Isso foi antes do show, tá? Foi antes deles me dizerem que eu não ia poder cantar, porque não ia ter tempo no repertório, não tinha tido ensaio, enfim. Então, mas para mim aquilo ali já valeu, assim, já valeu, já valeu. Eu lembro que eu fiquei que nem criança boba quando ganhava um doce, assim. Então saímos dessa parte do Wailers, fomos para a parte do clipe depois com Julia. A gente se encontrou em São Paulo, que aí ele fez essa turnê, ele não veio para o Sul, né? Eu tive que ir a São Paulo. E aí a minha produção organizou lá a gravação do clipe. E esse foi um dia muito legal. Porque foi o primeiro dia que a gente passou junto. Né? Desde meio-dia até de noite. A gente ficou junto. Então Ah, a gente pôde conhecer a cultura um do outro. A gente pôde falar mais sobre essa nossa música. Eu vi que ele estava muito amarrado na música. A gente gravou o clipe. Então foi um dia muito divertido. E o legal foi que a gente deu uma volta para o São Paulo de van até chegar ao lugar até sair do hotel dele e chegar ao lugar do clipe. Eu vi que ele estava muito amarrado, que ele estava feliz, que ele estava se sentindo à vontade. E quem assistiu o clipe já viu isso, e quem não assistiu, depois dessa live vai assistir, que vocês vão notar isso. vai, com certeza. Com certeza vai. E, e foi muito legal. Então, Inclusive o clipe tá no meu site, somostodosguerreiros.com.br. Ele tá lá com a descrição, tudo certinho. que Novo legal. lançamento, vem o feat Julia Marley. Agora Muita eu vou, gratidão. agora eu vou colocar junto com a entrevista, né? Que aí, em vez de escrever o textão todo, já o próprio cara tá falando sobre o. Isso aí. E aí a gente passou um dia divertido. A gravação do clipe, ela foi aquilo que está no clipe. Ela foi divertida, divertida mesmo, assim.
E lá na gravação, ele me convidou para fazer 2 shows. Um era no Rio de Janeiro, que foi não era o antigo Canecão, Circo Voador. Foi Circo Voador e Foi no teve um Circo outro Voador. local. E aí depois tinha o show do Planeta Brasil, que era em Belo Horizonte. Eu não tive grana E, para ir nos dois, né? isso. Então optei por ir no festival, claro. E aí fui no festival. Não correu nada bem no início para entrar no festival. Foi um perrengue, até consegui o acesso para o camarim. Mas até camarim tinha separadinho para mim. Mas como a vinda dele foi muito corrida, e a questão de idioma, quando a produção dele, o empresário dele pediu para emitirem as credenciais, os caras emitiram 2 ingressos de pista para mim e o meu assessor. Então foi um transtorno. Mas acabou dando tudo certo, a gente entrou no festival. Depois a gente passou mais um dia, uma tarde inteira com ele. E foi bem legal, porque tinham outros músicos, conheci uma galera e acabou que me abriu várias portas, né? Porque querendo ou não estar ali com o Julia, quando ele recebia outros músicos brasileiros para tirar foto, ele já me apresentava, então isso me ajudou bastante. Só que na hora do show, eles chegaram para mim e falaram assim: essa história é legal, não vai dar para te cantar. Balde de água fria. E eu, puxa, eu não acredito que isso vai acontecer de novo, né? Mas em partes eu estava feliz, mas nesse dia muito triste, porque, pô, já não cantei com eles, gravei o clipe, mas não cantei ao vivo com o Julian, né? Mas beleza. Fiquei ali em cima do palco na hora do show, só que os caras estavam me sacaneando. Porque acabou o show, quando ele saiu, ele deu a volta no palco e me entregou o microfone e me sinalizou que eu ia terminar cantando One Love. Então, naquela hora, eu quase tive um AVC, né? Os caras estavam me testando, na verdade, para ver se eu estava preparado ou não. E foi surreal, foi surreal. Lá no meu Instagram tem um vídeo desse dia. Foi um dia muito. Tá ali para 40 mil pessoas cantando com o Julian Mario, foi muito especial. E aí É bom. terminamos a nossa conexão física nesse dia e começamos a preparar o lançamento da Blessed, que foi lançado há 15 dias atrás, e agora, segunda-feira que passou, o videoclipe, que tá fresquinho pra galera assistir. E essa é a minha trajetória bem resumida, né? Até aqui. Mas está sendo muito legal, porque eu estou conhecendo pessoas como você, como outros amigos do reggae que estão me abrindo, estão de braços abertos para mim. E isso está sendo o sonho em si não era gravar com o Julian somente, né? O sonho em si era chegar até plataformas, sites e pessoas como você, entendeu? Então o Julian foi só o padrinho disso tudo, né? Então agora eu posso dizer que estou realmente vivendo assim a minha arte. Então tá bem legal, bem gostoso tudo. Ou até eu também fico agradecido também, né, por você, assim, de certa forma, reparar também no meu trampo, né? A gente Não, divulga, nós divulgamos o trabalho de praticamente todas as bandas de reggae, praticamente não, todas as bandas de reggae do Brasil. O mês para 2 meses atrás, o Mato Seco esteve aqui em São Luís, fez um show bacana, histórico aqui em São Luís. Gravei também uma entrevista com o Rodrigo e mais outro integrante chamado Júnior. Júnior, o nome dele o sobrenome dele é um pouco complicado porque acho que tem Polônia pelo meio, alguma coisa que tem muita consoante
no sobrenome dele, mas o nome dele é Júnior. Júnior Cizinialski. Acho que é assim o nome. Enfim, a gente gravou isso aí eu falei para ele, e o cara disse também, não, eu conheço você. Eu conheço você, eu conheço o site. Eu conheço o site, eu já fui. Claro, pô. Falei, porra, que coisa louca, né? E complementando o que eu estava te dizendo, lá no início, né, tu me perguntou o que separava o Binho da artístico do pessoal, eu te expliquei sobre a simplicidade, que é algo que eu tento levar para o artístico, e o reggae me tem por isso, porque as pessoas do reggae, elas são pessoas simples, elas são pessoas que elas têm para dar é elas mesmas, não é o glamour, o grande palco, o cara que tá chegando de Lamborghini, ou o cara que tá com a bebida mais cara na balada. Não, o reggae é o reggae. O que o reggae tem é o coração de cada um e ponto. É todo mundo igual, que nem o Julian quis te dizer, né? Pô, ninguém é mais que ninguém, é isso. E é isso, essa simplicidade que me cativa, porque aonde tu chega, aonde tu pisa, tem que ir, está todo mundo no mesmo, vamos embora, vamos se abraçar, somos todos guerreiros e vamos embora, é isso aí. Ele me interrompia toda hora que eu falava, não, cara, tu é foda e tal, não sei o que, ele me interrompia. Teve uma hora Eu que ele queria falou, mandar um não, abraço ali para uma menina que me acompanha há muito tempo, é a Thaís ali, ó, Souza. Ela quer fazer uma pergunta, pode mandar a pergunta aí. manda a pergunta, vamos Ela e a fazer. irmã dela aí, desde que eu iniciei minha carreira, elas aparecem nos shows às vezes. Ó, tem um aí dizendo que tu é excelente e elegante. Se esse é pra ti ou é pra mim? Eu acho que é pra ti, né, bebê? Eu acho que é pra... Vamos pra frente. Mas é isso aí. Eu espero em breve aí rolar show no Maranhão aí. Vamos ver isso. Com certeza. Vamos Agora, cantar esse Blessed aí junto com Julia Marley aqui no Maranhão. agora o que eu mais quero é que abram-se as portas dos shows para botar a banda na rua. Os meninos da banda estão atucanados, estão que nem cão raivoso querendo tocar. Então tem que botar essa banda na rua aí. Tem mais um gringo aí, ó. Toda live é perfeita. Falando que toda live é perfeita. Isso aí, tamo junto. Toda sua live é perfeita. Tá falando. Ah, toda legal. sua live é perfeita. Ó. Agora aí pra ti, ó. Pode ler aí, fica à vontade. Ela perguntou se eu lembro da época que ela correu para me ajudar na minha carreira com o pessoal do jornal Tim. E como foi? Pô, eu lembro que aconteceu isso aí, não lembro muito bem, né? Eu já tô ficando velho. Isso aí já deve fazer uns 15 anos, mas lembro sim dela e da irmã dela, que estavam sempre presentes com muito carinho. Não só comigo, né? Eu vejo que elas têm um carinho especial com todos os músicos. São duas irmãs gêmeas aí, que é daqui da cidade onde eu moro, que todo mundo tem um carinho especial com elas e elas com os artistas daqui. E lembro, sim, que eles fizeram esse jornal Tim, fez uma entrevista comigo e foi bem legal. Eu queria mandar um beijo aí para ela e para todos que estão assistindo aí. Somos todos guerreiros. Agradecer ao Somos Todos Guerreiros a oportunidade. A gente já bateu 1 hora de papo aí. Até passei um pouquinho aí do horário. Mas, cara, eu te desejo assim o melhor. E queria de verdade, assim, de coração te agradecer pela tua simplicidade, humildade e pelo espaço para novos talentos, né? Que a gente sabe que nem eu falei lá, o reggae é amor, é esperança, felicidade, mas ele também é protesto, ele também é luta, e ele também, como todos os outros, também não é 100% aberto. Então, às vezes, a gente encontra umas barreiras aí. E encontrar pessoas que nem tu, que não tem essas barreiras, me dá muita esperança e felicidade nesse trabalho aí. Obrigado. No que precisar de mim, tô aí. Em São Luís, logo a gente vai estar fazendo um som aí. Perfeito, bro.
Tem uma última questão só para encerrar mesmo. Já é o cronograma, já, isso aí. Primeiro, agradecer também e tal, falar que gostei da canção, gostei muito de bater um papo contigo. Uma ideia sincera, leal, bacana. E, e os trabalhos vão aparecer, com certeza. Com certeza vão abrir portas, porque, querendo ou não, né, um trabalho desse como artista que foi, e você falou também aí, não foi só o Julia Marley, tem uma gama de artistas por trás que as pessoas também respeitam demais, como o Aston Exato. Barrett Isso. Jr., o Júnior, né? Porque tem o filho, o pai e o filho. O Júnior, o Aston Barrett Jr., que inclusive eles lançaram o último álbum deles, do The Wailers, foi lançado aí um ano atrás, chamado One World. Eles Isso. fizeram, e tem participação de brasileiro, do Carlinhos Brau, Carlinhos na Brau e produção, do Nat Roots. do Nat Roots, perfeito. Carlinhos Brau e Nat Roots. Julia Marley está no meio também. Tem Tem uma uma parada. galera. Entendeu? Ficou um Então ele álbum é bem, sempre ficou um álbum bem latino, né? Ficou um álbum bem latino, assim. massa. E essa conexão Brasil-Jamaica é bem mesmo forte, porque também tem um single aí do Nat Roots, que eles lançaram no último álbum deles, com participação do Zig Marley, Isso aí. chamado América, se eu não me engano é América. Isso. América, que tem uma menina do Chile também, se eu não me engano. Não, Colômbia. Ela é Colômbia. Aí, Colômbia, Jamaica e Brasil. Eles lançaram até um clipe aí também. Enfim, várias conexões que vai tudo bem. Mas o que eu quero perguntar para ti, para encerrar, e também agradecer já pelo espaço aí, o que vem aí pela frente? Cara, o que vem agora é muito show. De Binho Ribeiro, o que vem Isso pela aí. frente? De Binho O que Ribeiro. vem é muito show, né? Quero botar essas duas autorais pra rua, junto com algumas releituras que eu já tenho. Um show bem reggae mesmo, bem legal, bem legal. Mas nesse show, o que me diferencia talvez do restante é a textura da música negra, do groove, né? É uma coisa que eu não consigo deixar de encaixar dentro do reggae. Esse Nem swing, pode. esse swing acaba dando um diferencial gostoso e traz um diferente assim para o som. E eu acho que a gente tem que ser autoral mesmo, que a gente tem que ter personalidade. E não adianta eu querer copiar o fulano, o Beltrano. Então, eu vi que isso ficou muito legal e vou manter no meu som, que é manter esse swing, esse groove, né? Da onde eu trouxe dos bares aí. E então é botar esse show pra rua, mas eu já tô pensando aí num terceiro single, uma terceira música para compor aí esse cenário aí com 3 músicas. Eu tenho uma releitura do Marcos Valle, da música Samba de Verão, ficou famosíssima na voz do Caetano, que eu também tenho ela em reggae, né? Tá nas minhas plataformas digitais. Então a gente terminaria com 4 músicas aí. Um EP. E um EPzinho, pra gente ter aí um autoral para trabalhar. Mas por hora, é esse show que eu quero montar a turnê e botar essas músicas pra galera conhecer ao vivo. É isso então, meu amigo. É isso aí. Blessed love, Jah Blessed. Very Rastafari, blessed. abençoai e Very guiai blessed. sempre. É Você é isso o aí, meu cara. velho. Obrigado, viu? Siga na conexão que vai dar tudo certo. Aqui é o Somos Obrigado, Todos valeu a Guerreiros. todos aí. Aqui é o Somos Todos Guerreiros, onde o reggae não para, não cessa de nenhuma forma. Esse foi o Binho Ribeiro. Tem o seu single chamado Blessed, que está na internet, no canal dele. Qual o canal, amigo? Binho Ribeiro Cantor. Isso. Acessa lá com força, espalha para todo mundo.
manda para a avó, para a tia, para todo mundo. É uma canção muito bonita, tanto na parte de português como no inglês. É uma vibe, é muito bonita a letra da música, a mensagem da música é massa. Eu já ouvi e ouvi de novo porque é boa. Então você conecta lá no seu Spotify, no YouTube, no Instagram, onde for, espalha a mensagem do Binho Ribeiro, que é forte. Valeu, man. Um Pet, abraço um direto de abraço Portugal. aí. Já love para você. Grande respeito e tamo junto. Blessed love.